Boa noite. Câmara de Vereadores realiza circuito sensorial na Semana do Trânsito. Na atividade, os participantes colocaram vendas nos olhos ou sentaram em uma cadeira de rodas para simular a rotina das pessoas portadoras de deficiência nas ruas da cidade. E na tribuna popular, o chefe do Núcleo de Educação para o Trânsito falou da redução de acidentes nos últimos anos. Passamos de 200 mil habitantes, a estimativa, e passamos de 130 mil veículos emplacados e tivemos 7 mortes no trânsito, ou seja, diminuímos de 29 para 7. 2019 foram 8, ou seja, estamos diminuindo ano a ano. Legislativo aprova a determinação do TCE referente à reposição dos servidores municipais. A revisão prevista estava fixada em um percentual de 5,19%, distribuída em 3 parcelas. Mas a revogação foi proposta obedecendo determinação do Tribunal de Contas do Estado. E o sindicato lamentou a decisão. Nós tomamos por um ato desrespeitoso a todos os nossos trabalhadores, sendo que outros municípios buscaram um mecanismo aonde fizeram uma judicialização para garantir e garantiram. Até o dia 25 de setembro acontece a Semana Nacional do Trânsito. Neste período, diversas ações estão sendo realizadas com o objetivo de conscientizar motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres. Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro em 1997, a semana busca promover cidades mais seguras. E neste ano, o tema No Trânsito, Sua Responsabilidade Salva Vidas, norteia as reflexões sobre o comportamento diário de cada cidadão em seus deslocamentos. Este ano, o tema da Semana Nacional do Trânsito é No Trânsito, Sua Responsabilidade Salva Vidas. Por quê? Que quer englobar que todos nós temos responsabilidades, tanto pela nossa vida como pela vida dos outros. E se cada um de nós fizer a nossa parte, com certeza a gente vai correr menos riscos de se envolver em um sinistro com morte ou um sinistro com danos materiais. Então, por isso que é muito importante cada um de nós ter responsabilidade. Nós sabemos o que fazer, basta nós fazermos. E a Semana Nacional do Trânsito tem diversas atividades, desde o dia 18 e vai até o dia 25. Mas a gente sempre lembra que a Semana Nacional do Trânsito é apenas uma das ações de educação para o trânsito do ano, porque nós trabalhamos educação para o trânsito 365 dias por ano, de janeiro a dezembro. E na Câmara de Vereadores, diversas ações sobre o assunto foram realizadas. Uma delas foi o circuito sensorial, organizado em parceria com o Núcleo de Educação para o Trânsito. Na atividade, os participantes colocaram vendas nos olhos ou sentaram em uma cadeira de rodas para simular a rotina das pessoas portadoras de deficiência nas ruas da cidade. Esse circuito tem o objetivo de promover a empatia, para as pessoas sentirem um pouquinho como é a vivência, o dia a dia das pessoas com deficiência. Aqui nós simulamos 2 deficiências, que é a deficiência física e a deficiência visual, mas para mostrar para as pessoas que a acessibilidade de cada deficiência é diferente uma da outra. Por exemplo, deficiência física precisa de rampas, para deficiência visual precisa de piso tátil, deficiência auditiva ou intérprete de Libras, entre outras. Então, cada deficiência tem a sua particularidade, a sua acessibilidade. E nós sempre falamos que o estabelecimento, seja público ou privado, se não tiver acesso para as pessoas com deficiência, não é a pessoa que é deficiente, mas sim o local. Os vereadores e funcionários da casa que participaram da ação destacaram a importância de se colocar no lugar do outro. Porque a gente sabe o sofrimento das pessoas com deficiência para fazer as coisas básicas do seu dia a dia. Por exemplo, procurar um atendimento médico, ir até a farmácia comprar um medicamento, são coisas comuns para as pessoas que não têm deficiência. E a pessoa com deficiência, ela precisa ter acessibilidade, é um direito dela. E nós percebemos diariamente a dificuldade que tem. Muitas calçadas sem rampas, as calçadas muitas vezes com desde materiais de lojas, né, das residências, que acaba sendo um desrespeito com essas pessoas que também têm o direito de ir e vir. Então nós, sensibilizadas com certeza pelo direito das pessoas
pessoas com deficiências de viver com qualidade de vida. É muito importante que o Poder Legislativo também atue na conscientização de toda a comunidade, que todos os passofundenses possam viver de forma digna e feliz, tendo inclusive o direito à acessibilidade em todos os espaços públicos e privados. A acessibilidade é um direito de todos e nós temos, enquanto Poder Legislativo, o dever, a obrigação de enxergar isso, de auxiliar as pessoas, e a gente toma consciência cada vez mais que o ambiente que não é acessível não é a pessoa que possui a deficiência, e sim o ambiente que é deficiente para receber e tratar com dignidade e respeito as pessoas que necessitam da acessibilidade. Nós precisamos ter sempre a contribuição da comunidade nos informando onde nós podemos auxiliar para o quanto possível mudarmos essa realidade, porque somente se colocando na pessoa que tem uma dificuldade, uma não acessibilidade, para entender quão difícil é. Como eu referia, soma a esse exercício o vento, a chuva, a tempestade, a falta de tempo, a dificuldade, as dores nos membros, nos braços, nas pernas, o quão dificulta isso para realmente um exercício de empatia se tornar a realidade que é todo dia da pessoa com deficiência. E quem vive na pele os desafios das ruas sabe bem da importância de políticas públicas que garantam os direitos da pessoa com deficiência. A locomoção da pessoa com deficiência visual é um malabarismo em nossa cidade, né? Porque temos, por mais que estemos evoluindo na questão de piso tátil nas nossas calçadas, de uma conscientização maior da comunidade, mas ainda temos muito a avançar, né? As calçadas esburacadas, muitos obstáculos em nossas calçadas, que isso dificulta para o ir e vir da pessoa cega. Então, tu precisa, assim, para a travessia de uma via pública, não temos ainda o sinal sonoro nas nossas sinaleiras adequado à nossa realidade. E, enfim, tem inúmeras coisas que precisamos, e com essas iniciativas aqui de provocarmos, né, o nosso legislativo, que possamos olhar mais ainda para essa nossa situação. O presidente da APASSE também faz um apelo aos motoristas passofundenses. A mensagem que eu deixo é que possam ter atenção e terem, vamos dizer, uma empatia, né, de se colocar no lugar do outro, se privando, né, vamos dizer, se tivesse com alguma deficiência ou limitação de movimentos, viria a poder também necessitar de uma travessia ou de uma locomoção melhor. Então, que eles possam ter cuidado, parar na faixa para a pessoa passar, ter todo um leque assim que é importante nesse dia aí, nessa semana que a gente está passando. E outro momento que abordou o tema foi a Tribuna Popular. Drebs utilizou o espaço para destacar que no trânsito e na vida, a educação é sempre o melhor caminho. Exemplo disso é a redução de acidentes e mortes que vem ocorrendo a cada ano. Hoje eu acredito que nós estamos no caminho certo, porque em 2014 nós tínhamos uma população estimada de 196 mil habitantes e 114 mil veículos emplacados em Passo Fundo, e tivemos 29 mortes dentro do perímetro urbano. Em 2020 nós passamos de 200 mil habitantes, a estimativa, e passamos de 130 mil veículos emplacados e tivemos 7 mortes no trânsito, ou seja, diminuímos de 29 para 7. 2019 foram 8, ou seja, estamos diminuindo ano a ano. E o importante para nós é salvar vidas. E isso é um trabalho em conjunto de todos. Sozinhos a gente não consegue fazer muita coisa. Agora, se a gente unir Frente Parlamentar Mista, Núcleo de Educação para o Trânsito, Comped, Fórum de Mobilidade, toda a sociedade civil, a iniciativa privada, poder público, com certeza juntos nós vamos fazer um trabalho muito bom e com certeza vamos salvar vidas. O proponente foi o vereador e presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro, Wilson Liu.
Nós criamos a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro e nós somamos com todos os órgãos, pessoas e entidades que queiram trabalhar para que as vidas sejam preservadas e que as pessoas possam ir e vir sem se machucar. Portanto, o circuito sensorial que foi feito hoje dentro da semana buscava a empatia de quem aparentemente não tem deficiência, para que se coloque no lugar do outro e perceba que às vezes o local é deficiente e não a pessoa que está com a dita deficiência. A tribuna popular foi usada pelo servidor que é do núcleo da educação do trânsito, o DREBS, que falava em nome do núcleo, mas também em nome do COMPED, que é exatamente as pessoas com deficiência, cuja memória ontem nós celebrávamos o dia das pessoas com deficiência, para que nós, como sociedade, pensemos. Hoje também foi uma adesão bonita dos vereadores que aderiram ao Dia Mundial Sem Carro. E eu dizia hoje de manhã, quando eu vinha vindo para a Câmara, eu vi uma outra cidade. Muitas pessoas me cumprimentavam, bom dia, vereador, bom trabalho, e as árvores bailavam e agradeciam, diziam, vereador, muito obrigado, hoje meu trabalho vai ser mais fácil, vou ter menos gás carbônico para sequestrar, porque hoje tu não emitiu poluição deixando o carro em casa. Então é isso que a gente quer, que as pessoas cada vez mais possam se conscientizar e possam cuidar daquilo que é seu e que o planeta seja um lugar bom de se viver. E no próximo bloco você vai ver como foi o debate em torno da revisão geral dos servidores. O projeto foi aprovado ontem em sessão plenária. Amor, bora viajar, curtir uma cachoeira. Eba, cachoeira! Cachoeira é ótimo. Mas antes precisa revisar o carro, tá? Calibrar os pneus, ver se eles não estão carecas. Fazer alinhamento, checar a suspensão. E os freios? Isso é muito importante. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Faça a revisão do seu carro antes de viajar, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista no enfrentamento à violência contra as mulheres. Garante direitos e ganha mais força com o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. Um ambiente que acolhe as mulheres e integra em um só espaço os serviços de apoio, assistência e proteção às mulheres vítimas de violência. Casa da Mulher Brasileira. Acolhe, apoia, liberta. Por 11 votos a 8, a Câmara de Vereadores aprovou a revogação da Lei Municipal de março deste ano, que tratava da revisão geral dos servidores. A votação gerou debate e foi acompanhada pelo funcionalismo. Os servidores se reuniram no plenário 7 de agosto e também no Paço Municipal para protestar contra a aprovação da matéria. O ato buscava o direito à manutenção da reposição salarial conquistada no início deste ano. A revisão prevista estava fixada em um percentual de 5,19%, distribuída em 3 parcelas. Mas a revogação foi proposta obedecendo determinação do Tribunal de Contas do Estado. Existe uma norma técnica 03 de 20, que o TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, dizia que não se podia aumentar o salário, mas poderia haver sim reposição salarial pelas perdas inflacionárias. Esse era o entendimento naquela ocasião do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Contudo, em 30 de 4 de 21, veja bem, o mesmo Tribunal de Contas do Estado entendeu diferente e mandou um ofício circular a todas as prefeituras do Rio Grande do Sul, explicando que não se podia mais fazer essa reposição das perdas salariais. É interessante que se diga que o Tribunal de Contas do Estado é quem verifica as contas das prefeituras. E uma vez o Tribunal de Contas apontando que está errada aquela conta,
ou aquele pagamento, sei lá o que for, do município, obriga que o prefeito municipal devolva esse valor, porque houve um pagamento indevido. E eu lembro aqui mesmo, no município de Passo Fundo, quando houve um apontamento de 2 prefeitos aqui de Passo Fundo. Até hoje eles estão pagando essa conta. Não é a prefeitura municipal que paga, não é o executivo que paga, é o prefeito municipal que vai pagar a conta. Basta que o Tribunal de Contas aponte isso, diga que estava errado. É evidente que o prefeito municipal pode entrar na justiça, tentar explicar o que houve, né? Mas, de qualquer maneira, é apontada. Então, eu como vereador, independente de ser da base, de ser o líder da base, não me sinto confortável obrigar um prefeito a devolver do bolso dele um valor que não tem nada a ver com isso. O Tribunal de Contas do Estado é que fez a coisa errada. Então, nos obrigamos a revogar uma lei, e que tinha sido alertado isso desde o começo pelo vereador Candeia, quando passou na Comissão de Finanças. Mas, de qualquer maneira, a gente acabou aprovando, naquela ideia de ajudar os nossos servidores, mas depois se descobriu que não, havia um erro, e se tenta corrigir o erro, revogando essa lei e outra lei, então, fazendo com que a terceira parcela dessa reposição, que seria no mês de dezembro, não seja pago. É o que está se pedindo com essa ideia. A grande maioria dos parlamentares se pronunciou sobre o assunto, enquanto alguns justificaram seu voto aprovando a revogação da lei, outros defenderam a reposição. Um ofício não é uma decisão judicial. No nosso ponto de vista, o poder público, o executivo municipal, deveria ter procurado o Tribunal de Contas para saber da maneira que deveria, então, fazer esse embate com o funcionário público. E agora, nos chama a atenção que, novamente, para a retirada da reposição da inflação e não um aumento real no salário do servidor, é trazido novamente o questionamento sobre os repasses do governo federal ao município de Passo Fundo. Para os líderes das entidades sindicais que comandavam a manifestação dos servidores, esse não era um aumento, e sim um direito de reposição salarial. Eles lamentaram a decisão do plenário. Todos os nossos trabalhadores que estavam aqui presentes, juntamente com as entidades sindicais, se sentíssemos desprestigiados, desvalorizados pela administração pública municipal, até pelo fato que outros municípios fizeram uma suspensão, apenas uma suspensão, uma ferramenta menos danosa ao servidor, que ao final do corrente ano esses servidores pudessem ter a sua reposição inflacionária garantida. A lei federal, lei complementar 173, ela é constitucional, ela diz que pode dar a reposição inflacionária. Então, nós tomamos por um ato desrespeitoso a todos os nossos trabalhadores, sendo que outros municípios buscaram um mecanismo aonde fizeram uma judicialização para garantir, e garantiram. O município de Sombrio garantiu a reposição aos seus servidores, outros municípios garantiram e outros municípios também usaram essa ferramenta, instrumento menos danoso, que é a suspensão, para que pudesse garantir. E frisando que esse município não tem apontamento do Tribunal de Contas, apenas um ofício circular de um município, um ofício circular do Tribunal de Contas, de um ofício lá de Canoas, que não tinha uma previsão, não tinha previsão no seu orçamento para dar a reposição inflacionária e estava também com o seu orçamento, comprometimento com o pagamento pessoal bem acima do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Aquele município não poderia, e mesmo assim ele apenas suspendeu, para não ferir tão gravemente o salário dos trabalhadores. Mas o município de Passo Fundo não. Adotou de uma maneira imperativa um mecanismo mais danoso de revocar e dizer que o funcionário não tem direito nem uma reposição inflacionária no exercício de 2021. Cabe lembrar que
Esse reajuste ele estava previsto na LDO e na Lei de Execução Orçamentária do ano anterior, que nós temos uma negativa do Tribunal de Contas na ordem de 48%, ou seja, longe do limite prudencial. O PGM, a Procuradoria-Geral do Município, havia dado parecer favorável, foi para a Câmara deu parecer favorável, foi a votação, foi uma vitória larga, se não me engano, de 20-1. Né? A Prefeitura Municipal ela mudou seu entendimento com base em ofício circular do Tribunal de Contas, onde é uma simples orientação. Nós entramos na Justiça e conseguimos derrotar o decreto que visava suspender o reajuste nesse exercício. Ou seja, a gente tinha vários indicativos de vários poderes constituídos que era legal esse reajuste. Porém, a Prefeitura foi nessa contramão e deu um duro golpe ao servidor municipal. Bom, o que nós esperamos agora, sinceramente, do Executivo Municipal é que ele cumpra o que tratou conosco ao longo desse processo. Se é impossível, se é inviável por conta da 173 termos o reajuste, a reposição inflacionária em 2021, em 2022 nós não temos esse impeditivo. Por conta da revogação dos 5,19 de reajuste, nós vamos ter uma negativa do Tribunal de Contas bem inferior aos 48%. Ou seja, nós vamos poder trabalhar com ganho real para 2022 para o servidor público. Assim a gente vai poder repor a inflação dos próximos 12 meses e recuperar parte da perda que nós tivemos ao longo desse ano. O prefeito ele sinalizou com isso não só para o CMP e para o Simpasso, como também para a Câmara de Vereadores. Então a gente espera que seja possível então nós termos logo ali na frente a recuperação das perdas que nós tivemos nesse período. E estas foram as informações do Jornal da Câmara desta quinta-feira. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma ótima noite e até lá!